Olá, tudo bem? Hoje vocês vão conhecer a história de um menino que gostava muito de se divertir, mas ele fazia isso de um jeito que não era legal. Até que um dia algo bem ruim aconteceu. O que será? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras crianças também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? Essa história aconteceu num campo, onde um pastorzinho passava muito tempo cuidando de suas ovelhas. Na verdade, ele achava aquela tarefa muito difícil. Por isso, ele ficava inventando algumas maneiras de se divertir. Certo dia, o pastorzinho viu alguns camponeses trabalhando ali perto e resolveu fazer uma brincadeirinha. Ele começou a gritar: "Socorro! Socorro! O lobo vem aí!" E os camponeses vieram correndo com suas enxadas para defender o menino e o rebanho. Mas, quando chegaram ali, viram que era uma grande mentira e voltaram para o seu trabalho muito zangados. Você sabia que mentira é pecado? Em Provérbios, capítulo 12, versículo 22, diz assim: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer." Esse versículo está falando que Deus não gosta da mentira. Deus odeia a mentira, mas Ele tem prazer naqueles que falam a verdade. Deus ama aqueles que falam a verdade. Talvez você mente para se livrar de um problema, para ganhar algo, conseguir alguma coisa, mas pode ser que você seja uma criança que se esforça para falar sempre a verdade. Mesmo assim, você peca. Sabe por quê? Porque pecado é tudo que pensamos, dizemos ou fazemos que não agrada a Deus. Por exemplo, se você pensa algo ruim sobre alguém, se você fala nomes feios, mesmo aqueles nomes que você fala todos os dias, palavrões, não é porque você fala todos os dias que deixa de ser pecado. Não! Continua sendo pecado do mesmo jeito, mesmo que você tenha costume de falar essas palavras erradas, esses nomes feios. Ou se você pega alguma coisa que não lhe pertence, tudo isso é pecado. E a Bíblia diz que o pecado precisa ser castigado. Sabe qual o castigo para o pecado? É não poder entrar no céu, é ficar separado de Deus para sempre, num lugar terrível de sofrimento e escuridão. Mas o pastorzinho achou aquela brincadeira tão divertida que fez mais uma vez. Ele começou a gritar: "Socorro! Socorro! O lobo vem aí!" E os camponeses vieram correndo para defender o menino. E mais uma vez, o pastorzinho rolou de rir quando viu as caras assustadas dos camponeses. E aqueles homens voltaram para o seu trabalho ainda mais zangados. Sabe de uma coisa? O pastorzinho precisava aprender uma lição. Ele precisava entender que ele não estava se divertindo do jeito certo. Ele estava, na verdade, cometendo um pecado. Estava mentindo, e a mentira é pecado. E o pecado é tão sério que o Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus, deixou o céu e veio aqui na terra para resolver o problema do pecado. O Senhor Jesus é Deus Santo, mas Ele se entregou por nós para sofrer o castigo que nós merecíamos. Em Lucas, capítulo 23 e versículo 33, diz assim: "Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram." Esse versículo está falando do Senhor Jesus, do momento que ele foi pregado numa cruz para morrer em nosso lugar.
Depois de sua morte, ele foi sepultado, foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele voltou a viver. Sabe para quê? Para fazer a nossa amizade com Deus. Sim, as pessoas que não têm Jesus vivendo em seu coração, não têm amizade com Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é o Criador do mundo e também o nosso Criador. No Salmo de número 139 e o verso 15 diz assim: Tu conhecias perfeitamente cada parte do meu corpo, enquanto eu ainda estava sendo formado no ventre de minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe e Ele sabe tudo sobre nós. E Deus quer ter amizade com cada um, porque foi Ele que nos fez e nos fez para isso. Mas e o pastorzinho? Chegou um dia que o lobo apareceu de verdade. E o pastorzinho soube o que era ter medo. Ele ficou apavorado e começou a gritar: Socorro! Socorro! Me ajudem, por favor! Socorro! O pastorzinho estava quase sem voz de tanto gritar: Socorro! O lobo vai comer minhas ovelhas! Mas os camponeses não deram a menor importância. Eles acharam que o pastorzinho estava mentindo. Enquanto isso, o lobo atacava as ovelhinhas indefesas com seus dentes afiados. E quando o pastorzinho viu suas ovelhinhas machucadas, começou a chorar. E ele sabia que ele tinha culpa do que estava acontecendo. Ele era o culpado. Afinal de contas, ele inventou tantas mentiras que ninguém mais acreditava nele. Que triste! Eu fico pensando que se você já conhece Jesus como Salvador, você precisa falar a verdade. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Deus quer que você fale a verdade. Talvez, antes de conhecer o Senhor Jesus como Salvador, você falava mentiras, mas ainda hoje você tem dificuldade de falar a verdade. Quem sabe você mente para seus pais. Talvez você esconde alguma coisa dos seus pais com medo de ser castigado. Lembre-se que a mentira é pecado e o pecado entristece a Deus. Então ore e peça ao Senhor para ajudá-lo a falar sempre a verdade. Mas talvez eu esteja falando com alguém que ainda não conhece Jesus como Salvador. Por isso, acha tão difícil falar a verdade. Você pode, nesse momento, pedir ao Senhor Jesus para entrar no seu coração, para fazer de você uma nova pessoa. Você precisa entender que só o Senhor Jesus pode perdoar os seus pecados, pode limpar o seu coração e fazer de você uma nova pessoa. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: O Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é o único que pode resolver o problema do pecado. Só Ele pode fazer de você uma nova pessoa. Só Ele pode dar forças para você viver de maneira que agrade a Deus, falando sempre a verdade. O pastorzinho da nossa história agia daquela forma porque ele não tinha Jesus vivendo em seu coração. Mas ele teve que aprender a lição de um jeito bem difícil, não é verdade? Mas eu penso que o pastorzinho não continuou mentindo. O que você acha? Você acha que ele continuou com as mentiras? Deixe seu comentário aqui. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. E se você gostou da história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.
E não esqueça que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima! Tchau, tchau!